Boa noite, pessoal. A gente está aqui em mais uma aula do Claudio Ritondali, de tradução literária. Ele preparou tanto conteúdo que não coube nas 3 aulas que a gente planejou. Então, estamos aqui colocando uma 4ª aula extra, aberta ao público, sobre o tema que é o último tema que ele selecionou, que é o mercado de tradução literária. Então, Claudio, por favor, pode começar a sua exposição e espero que o pessoal interaja e faça muitas perguntas, porque é um tema quente. Tema quente? Bom, deixa eu só pegar um minutinho só. Não, cancela. Aí. Bom, vocês estão vendo a tela aí, Tradução Literária, que foi o curso que eu ministrei, né? Meu nome é Claudio Aparecido Ritondali, eu sou mestre. A mentoria Viver Tradução, que é administrada pelo Juliano, né? Agora foi no final de abril, começo de maio. O meu e-mail está aqui. Eu vou deixar para vocês que não fizeram curso, que estão participando também pela mentoria, para que, se vocês quiserem depois alguma pergunta que não foi respondida, alguma coisa, podem encaminhar para mim, ritondalebr@hotmail.com. Tá? É o meu sobrenome, né? BR de Brasil. Tive que colocar BR porque na Itália tem vários já com o meu sobrenome, né? E aí, @hotmail.com. Então, está aí, se vocês quiserem, por favor, fiquem à vontade, né? Ué, por que não vai? Um pouquinho só, gente. Não estou conseguindo fazer. Um pouquinho só, gente. Deixa eu só. O que foi, Claudio? Isso. Não, é que não estou conseguindo passar as páginas. Espera um pouquinho. Deixa eu só. Bom, vou aqui mesmo. Vai por aí. Bom, como entrar ou como se preparar para o ingresso no mercado de tradução editorial na área de literatura ou não. Então, eu não vou falar apenas de tradução no mercado literário e tal, porque é muito restrito. Então, eu vou falar no mercado das editoras, não das agências de tradução. Então, é tradução editorial. Por quê? Porque não dá para começar sempre com o que a gente gosta de fazer. A gente tem que ceder um pouquinho, às vezes tem que fazer tradução de algum livro de outra área que não seja de literatura, enfim, para tentar penetrar no mercado, entendeu? Então, por isso que eu expandi um pouquinho. Bom, eu já vou dar um alerta inicial para que as pessoas não se iludam muito, né, com isso, porque não é fácil entrar nesse mercado, tá? Ainda mais no meio de uma crise do setor. Agora, vocês podem até alegar, não, mas crise, desde que eu nasci tem crise. Não. Agora está brava mesmo. Várias livrarias importantes fecharam, né? Algumas estão muito mal e está caminhando para a internet e tal, mas mesmo assim tem havido muita queixa do setor, né? E há caminho, sim. As pessoas continuam escrevendo. Há escritores, o Juliano depois pode falar um pouquinho também do contato que ele teve direto com uma escritora lá da África do Sul. Até tem uma palestra aí no YouTube sobre isso, né? Dela mesma. Então, existem escritores que entram em contato diretamente também. Isso é um dos caminhos. Então, alguns caminhos possíveis, mas não infalíveis. Eu vou falar sobre o contato, principalmente com editoras, né? Bom, o primeiro requisito é confiança. O editor precisa confiar na qualidade do tradutor e na capacidade de cumprir prazos. Isso faz com que as equipes nas editoras sejam quase que imutáveis, porque ele confia naquela equipe e vai mantendo aquela equipe. Se ela for bem numa tradução, ele confia em uma outra tradução. Então, assim, torna difícil o ingresso. Se a editora não expandir, não partir para outros caminhos para ampliação, o que não está acontecendo no momento, isso não significa que no futuro não vai acontecer, né? Pode ser que com essa história todo mundo ficar em casa, as pessoas lendo mais e tudo mais, né? Tentando fazer cursos, pode ser que isso melhore bastante o setor. Bom, outro requisito importantíssimo é o conhecimento, mas o conhecimento não apenas numa área de tradução. Por exemplo, algumas editoras elas deixaram de terceirizar alguns serviços, quer dizer, elas não confiam mais revisão, por exemplo,
a alguém de fora. Então, o próprio tradutor, alguns contratados da editora, acabam fazendo também a revisão. Ou seja, se você tiver capacidade de agregar outras funções, além da função de tradutor, você tem mais chance no mercado. Isso aconteceu comigo recentemente. Uma pessoa me procurou através do Facebook e ela tinha um romance lá escrito, só que o romance continha vários problemas de linguagem no original português. A pessoa não estava mais vivendo no Brasil, tinha um contato menor com a língua mãe, né? Não é porque é a língua mãe que a pessoa não perde, ela perde, sim, se ela não tiver contato muito próximo, né? E o que aconteceu? Que ele não dominava certas estruturas. Então, eu tive que fazer uma revisão, combinar com ele, fazer uma revisão do português antes de traduzir, porque ele quer que traduza do português para uma outra língua, tal, não sei o que, a gente está combinando. Aí eu tive que justificar para ele por que estava acontecendo aquilo, né? E dialogar com ele e tudo mais. Então, assim, quem não tem essa condição, digamos que tem um pouco menos de chance. Então, confiança e conhecimento são 2 requisitos. Testes. As editoras não contratam, normalmente, sem aplicar um teste de tradução. Tá? O teste, às vezes, ele consiste num primeiro capítulo de um livro, mas que não é nem sempre o livro que o editor quer traduzir naquele momento. Pode ser um livro que já foi traduzido, um livro que ele conheça, que ele saiba avaliar a tradução. Né? Bom, uma curiosidade, note bem, curiosidade sobre teste. É comum mandar um teste para uma editora e só ser chamado meses depois para traduzir. Então, vocês não fiquem com a esperança de que você mandou um teste, você se esmerou, fez o diabo, aquilo não tem erro de jeito nenhum, está uma beleza, está um estilo maravilhoso, respeitando o autor, fazendo a coisa mais bonita do mundo, e a editora não chama. Não é porque vocês foram mal, porque tem alguém melhor que vocês, não, é porque provavelmente eles não estão com tempo para corrigir o teste, ou a editora não está precisando do tradutor naquele momento, em algo relacionado ao texto, mesmo ela está com um quadro completo, alguma coisa assim. Não tem. Não esperem, tá? Não achem que vocês são as últimas pessoas do mundo, né, a serem lembradas. Não é isso. Então, testes têm esse tipo de coisa. A minha primeira experiência com uma agência, eu levei um ano para obter uma resposta. E ainda assim, eles perderam o meu teste, eu tive que fazer outro. Então, vocês verem que, às vezes, a desorganização também existe. E o pior de tudo, que o contrato deles era um contrato horroroso, cheio de erros de português. Eu não quis assinar, falei, eu vou te mandar um outro. Eu mandei uma minuta de um outro contrato decente e tal. Eles também não usaram, então fica por isso mesmo, fiquei sem contrato. Aí eu fiquei trabalhando sem contrato. Está uma desorganização. Então, assim, não pensem que tudo é tão perfeito quanto nós imaginamos, não. Tá? Há problemas, sim, há precariedade, sim, mas, assim, isso não significa que vocês não vão ser chamados, nem nada disso. Bom, currículo. Esse é o aspecto mais importante. Qualquer pessoa que fale sobre empregabilidade ou venda de serviço, obtenção de renda, insiste em um bom currículo. Até um curso aí que a Natasha Gonda, né, que é uma tradutora, ela faz sobre montar um bom currículo. Então, a primeira dica para as editoras é que não adianta vocês mandarem para o endereço geral da editora. Vocês precisam tentar descobrir quem é o responsável pelos testes ou quem é o responsável pela contratação de tradutores na editora. E nem sempre vocês vão conseguir achar isso, é muito fácil, porque eles não aparecem assim. Eu sou o responsável e vocês mandam currículo para mim. Eles não põem isso daí no LinkedIn, em lugar nenhum. É algo muito mais fechado. Então, assim, esse é um dos problemas de mandar a esmo. É como se você estivesse jogando. Uma vez um colega, numa empresa onde eu trabalhei, ele mandou um negócio pelo correio interno com o seguinte título: Garrafa lançada ao mar. Exatamente é o que eu tenho a sensação quando se manda um currículo assim, sem conhecer quem é o responsável pela contratação.
Então, assim, você joga ali para ver se alguém vai achar a mensagem dentro da garrafa. Bom, escreva um e-mail apresentando a si mesmo, dizendo quais são as suas especialidades, quais são os gêneros que você não gostaria de traduzir. Aqui não é o meu caso, mas assim, eu, por exemplo, detesto histórias de zumbi. Foi a pessoa que passou esse conselho, que mostrou essa dica, né? Que fala que ela não suporta. Mas você nunca deve dizer no e-mail, deseducadamente, olha, não me venha com zumbi que eu mando você para aquele lugar. Não é isso. Você tem que fazer assuntos preferenciais, né? E assuntos que eu não domino, alguma coisa assim, gêneros que eu não gostaria de fazer porque não tenho empatia. Tá? Então, você tem que saber dizer de uma maneira bem cordial, né? Que não é bem aquilo lá, porque às vezes é o que tem e o que está na onda. Enfim, se você não suporta aquilo, você não vai fazer uma boa tradução. Bom, mas isso também você pode falar numa entrevista, não precisa nem colocar no currículo. No currículo você pode fazer mais voltado para aquilo que te interessa, para o gênero, né, que me interessa. Qual é a sua formação? Isso é fundamental, né? Por que você acha que seus serviços de tradução serão úteis, etc. Assim, na experiência e na condição, por exemplo, se você está trabalhando com uma editora que faz livros de turismo e você fez algumas viagens e documentou essas viagens, isso é interessante para você mostrar, né? Eu tenho por hábito com a minha esposa, quando nós vamos fazer uma viagem, nós fazemos um roteiro da viagem previamente e mandamos publicar numa editora que publica na internet. E depois nós mandamos imprimir um exemplar, que é possível, né? É sob demanda, que chama, né? A editora chama Clube de Autores. E aí o que acontece? Nós, em vez de levarmos um monte de cópias serográficas, uma coisa assim, muita coisa espalhada, então, livros de guias, mas não, nós compilamos tudo que nos interessa num volume só. E engraçado que isso já funcionou para mim também como um item de currículo para eu mostrar que eu conseguia fazer tradução na área de viagens, entendeu? Então, porque eu fiz um roteiro de viagem, ou mais de um roteiro, na realidade, né? Isso é relevante. Então, tudo que é relevante é um motivo que você pode dar na carta de apresentação. Então, eu pedi para os alunos do curso para me mandarem o currículo e a carta de apresentação que eles fariam para a editora, justamente para ver se não está havendo exagero em alguma coisa ou falta de alguma coisa. Existem alguns casos em que falta um pouco de experiência, outros casos que a pessoa já está querendo ir um pouco além da função, sem nem ter entrado, a pessoa já quer fazer coisas além. Então, assim, tudo precisa ser bem dosado, né? Para não assustar, né, as outras pessoas. Bom, o networking seria aquilo que se faz para conhecer pessoas e tudo mais, né? Então, eventos presenciais com editores são muito relevantes para quem quer entrar na área de tradução para editoras, né? E, de preferência, né, esse é o conselho de uma profissional da área, para as pessoas evitarem assim, o que a gente chama de ser grudento, né? Não ficar grudando na pessoa e ficar o tempo todo querendo ser companheirinho dela, como se estivesse tentando convidá-la para ser seu amigo para o resto da vida, como se você a conhecesse desde que é criança. Então, ela fala exatamente isso, né? Ou seja, simpática e profissional. Tenha sempre um cartão, né? A Natasha, no curso de currículo e tudo mais, ela fala de você montar um cartão de visitas muito bom, né? E sempre falar da sua experiência, tudo mais, se trocar ideias, né? E deixar a pessoa à vontade também, não ficar grudando. Bom, agora, o problema nosso atualmente é que os eventos presenciais estão muito restritos, né? Então, com o isolamento social, o network tem que ser feito em eventos online. Então, aqui, por exemplo, é uma oportunidade para que vocês manifestem alguma coisa. Então, eu vou pedir agora que vocês me deem exemplos, né, que vocês tenham aí do que é possível, que vocês acham que é possível fazer atualmente online, né, nas redes relacionais que vocês conseguirem. Deem exemplos para mim
e opiniões. Então, eu vou abrir um pouco agora o espaço. Juliano, por favor, se as pessoas quiserem manifestar alguma coisa, podem falar, podem escrever aí para mim, enfim, para que a gente troque um pouquinho também, dê uma interrompida no meu fluxo, não só eu falando, né? Aí vocês acham, como é que se faz um networking? Vamos ver se as minhas ideias batem com as de vocês. Então, pessoal, como é que se faz networking online? Online, quais são as redes relacionais? Vocês têm alguma ideia? Como é que eu vou me divulgar? Se eu não tivesse nada, como é que eu gostaria de me divulgar na internet aí? Tem que ser a internet, né? Se você vai ficar ligando uma pessoa por pessoa, não existe mais isso, né? Mandar cartinha. Pode mencionar claramente o LinkedIn, que é uma rede de conexões profissionais, né? Voltada só para o trabalho. Na minha opinião e na opinião dos vários especialistas, é a rede mais profissional que existe, né? É uma rede que você faz postagens, interage, comenta, e é só coisa relacionada ao trabalho. Por isso que é muito interessante o LinkedIn. Você pode entrar em contato com agências, com editoras por lá também, né, Claudio? Hã? Pode Quem entrar quer falar? Valéria, pode falar. Juliano, termina. Eu acho que o Claudio Honor não estava te ouvindo. Termina o que você estava falando, por favor. Eu disse que você pode entrar em contato tanto com agências quanto com editoras e também colegas de trabalho no LinkedIn. Eu ia falar do LinkedIn, do PROS, e também eu vejo vários grupos de WhatsApp em que as pessoas se ajudam muito. E ali elas estão fazendo networking, né? Assim, então, você falou do PROS. PROS é uma plataforma para tradutores. Existe uma versão gratuita do PROS que não dá muita chance, porque normalmente as vagas são anunciadas primeiro para quem paga. E depois eles mandam, eventualmente, para quem paga, e aquele que não paga também, se ele for escolhido, ele tem que pagar não sei quanto também. Tem uma regra sobre isso, não é totalmente de graça. Mas o PROS é uma das plataformas especializadas para tradutores. Que mais, gente? Depois vocês não falam que eu falo demais e que não dou chance, hein? Eu realmente estou dando chance. Cursos como esse que a gente está fazendo. Cursos. Bom, com relação ao LinkedIn, uma experiência que eu tive recentemente. Uma professora que está fazendo cursos, acho que começando a fazer cursos online, né? Ministrando cursos online, ela foi procurar uma assessoria de marketing, de imagem, né, para ver o que o currículo dela no LinkedIn despertava nas pessoas, ou o perfil, né? E aí ela me fez duas perguntas, eu falei para ela, né, o que eu achei, e depois eu perguntei qual era a finalidade, ela falou que depois do curso ela vai alterar alguma coisa e vai perguntar novamente para as pessoas se aquilo que estava faltando, que estava demais, ou sei lá, podia melhorar, se aquilo realmente melhorou. Por que ela fez isso, né? E por que é importante? O LinkedIn é profissional. Aí eu notei que ela jogou um perfil altamente profissional, assim, mas exageradamente profissional, como se ela só trabalhasse 24 horas por dia, entendeu? Não aparecia absolutamente nada dela como uma pessoa social, quer dizer, uma pessoa fora do trabalho, do tempo de trabalho, entendeu? Então, o que eu falei para ela é o seguinte, que você parece uma viciada em trabalho, falei honestamente. Então, assim, o LinkedIn também abre espaço para você colocar lá hobbies, interesses. Isso é importante também, porque, olha, só para vocês terem uma ideia como isso é diferente. Eu coloquei no meu perfil que eu era, além de um profissional da tradução, um grande apreciador de vinhos, né? E um amante, quer dizer, de cães. Eu adoro cães. E uma pessoa me procurou como professor porque ele era criador de cães. E aí ele falou assim, eu escolhi você, falou exatamente isso, ele escreveu isso, porque você disse no seu perfil que você gosta de cães, entendeu? Então, assim, e quando eu fui dar aula na casa dele, que na época ele estava com uma proposta de dar aulas particulares,
ele realmente tinha um monte de cachorros lá, e eu não tive nenhum problema, porque tem pessoas que morrem de medo, né? E assim, foi muito social, foi muito interessante, né? Então, assim, por isso que eu acho que você não se pode também restringir. Não é para ficar namorando, porque o LinkedIn não é para isso. Mas, assim, você pode também falar alguma coisa um pouquinho além disso. Não é invasivo, assim, uma linha, duas, alguma coisa assim, para mostrar o seu gosto também. Isso existe, tá? Eu vou continuar, então, para a gente dar sequência. Você falou em cursos, congressos e palestras. Deixa eu só falar aqui uma coisa. Nesses cursos que a gente faz aqui na mentoria e também em outros cursos, a gente conhece pessoas, né? Por exemplo, eu conheci aqui um tradutor de japonês, que agora é aluno da mentoria, então uma pessoa que cresceu no Japão. Então, por exemplo, eu posso pensar nele se aparecer alguma oportunidade. Então, é legal porque você conhece pessoas que você pode indicar ou que podem indicar você. Aqui na mentoria mesmo, alguns alunos já me indicaram para trabalhos que eu fiz, no final das contas. Tanto trabalhos de tradução quanto de interpretação. Então, assim, a mentoria também está sendo um network para mim mesmo, né? Nesse sentido. E também já indiquei alunos para alguns trabalhos que deram certo. Então, assim, cursos, que é a mesma coisa de congressos, conferências, que você conhece pessoas e... Você pode ser aluno dos cursos, né? Ou convidado para um curso como aluno, ou você ser convidado como palestrante, ou como você ser o professor, né? Isso tudo ajuda, né? Porque, por exemplo, eu sou professor, mas também sou tradutor, né? E nesse curso mesmo eu já entrei em contato com uma das alunas que é tradutora de italiano, e ela já vai me mandar alguma coisa assim para a gente trocar ideias. Ela tem contato direto com o autor lá na Itália, tá? E alguns autores exigem revisores. Então, como eu me disponho a fazer a revisão, eles acham muito bom você ter alguém que traduza e uma pessoa que conheça muito bem o português, né? E que faça a revisão. Então, isso é assim, também é currículo, né? Também é currículo. Bom, uma das melhores maneiras de conhecer pessoas é estar presente em cursos. Eu tenho só uma pergunta antes de você continuar. Você falou de editoras e tal. A gente tem que entrar em contato com essas editoras. Como é que a gente entra? No PROS, por exemplo, eu nunca vi. Então, onde a gente conhece editoras? É nos sites? É nos e-mails? Onde é que a gente conhece elas? É uma lista de editoras? A Valéria tinha perguntado isso sobre procurar no site do Sindicato Nacional dos Editores de Livros. Lá eles não fazem distinção entre editoras que editam livros estrangeiros, nem editoras pequenas, médias ou grandes. Não dá para começar pelas grandes, é muito complicado. Normalmente se começa pelas pequenas. Existem 2 sites que fazem trabalhos com tradutores em troca dos direitos autorais, dos direitos relacionados a vendas. Que eu conheço 2, né? Que é o Babel Cube, né? Que todo mundo já ouviu falar, e um italiano que chama Tech Time. Esses 2, eles fazem um contrato. Você faz uma espécie de contrato de riscos. Você traduz, manda, o próprio autor assina, você assina e essa editora assina também. Aí você entra em contato com o texto dele, faz, depois você... É uma das maneiras. Existem autores, existem sites de autores, né, que vamos dizer, procuram, né, pessoas para traduzir diretamente. O Juliano teve uma experiência desse tipo, né, com uma autora da África do Sul. Eu tive com um autor que mora em Londres e que procurou alguém no Facebook em sites de tradutores. Em sites não, em grupos no Facebook de tradutores. Então, as editoras mantêm páginas no LinkedIn e mantêm páginas também no Facebook, além de sites. Tá? E muitas têm blogs também. Então, o que vocês têm que fazer é garimpar. A internet é uma rede muito grande. Eu perguntei para uma tradutora muito experiente, hoje ela montou uma editora pequena com os irmãos, e ela participou do Poliglotar 2019, fez uma palestra lá, foi entrevistada também. Ela se chama Nathalie Gerhardt. Ela tem um canal no YouTube chamado Natividade, que toda sexta-feira publica um vídeo sobre o mercado de tradução editorial,
E eu perguntei para ela se havia alguma lista de editoras, e ela falou que ela não conhece, né, esse tipo de lista, então está para ser feito. Por exemplo, um curso que chama, acho que é Vivendo de Tradução, né? De um rapaz que mora no Canadá, ele é brasileiro, mora lá. Ele, no final do curso, ele dá o link para acesso ao site de 7.000 agências de tradução. É um bônus que ele dá, né, para quem faz o curso. E dá o e-mail também, e em alguns casos ele dá até o responsável pelo departamento de tradução ali, né? E o que acontece é que, para agências no exterior, até no Brasil, existem listas, mas para editoras não existem. Tá? Então, o que tem que ser feito ainda é um trabalho pioneiro e de tentar recolher, e tem que ser um trabalho de formiga mesmo. A pessoa que fizer isso, ela vai ter que entrar no site, mandar uma correspondência para a editora, verificar se a editora tem uma linha de tradução, né? Tem um departamento de tradução, se ela trabalha com tradução de autores estrangeiros, né? Lógico, ou de autores brasileiros para o exterior, enfim, e fazer toda essa garimpagem. Eu tenho como projeção fazer esse tipo de coisa, só que isso vai demorar um pouco, né? E é evidente que isso tem um custo, né? Não dá para você fazer um trabalhão desse e depois soltar aí na internet de graça para as pessoas. E também você tem que checar, né? Tudo isso. Então, ainda não existe, mas é possível, com muita paciência, garimpar na internet, mas filtrando pelo LinkedIn e pelo Facebook, né? Que são, e também no Google, mas no Google, na busca, né? Para você procurar editoras. Mas se você colocar editoras que trabalhem com tradução no Brasil, você não vai encontrar, tá? Você vai ter, eu já fiz muito isso. No Sindicato Nacional de Editores de Livros ainda não procurei, mas é um caminho também, poderá existir, né? Pelo menos tem os nomes lá, né? E aí você tem que fazer esse trabalho, né? É um trabalho de formiguinha. As grandes editoras, todo mundo sabe que trabalha. E quem quiser me escrever, tem uma editora que eu até passei para a Valéria, né? Ela está contratando tradutores. Eu vou mandar para vocês, se vocês me mandarem um e-mail, eu retorno com... Eu não tenho de cabeça aqui, eu teria que pesquisar, e eu vou parar aqui o vídeo para ficar pesquisando. Você pode compartilhar no grupo depois. Eu compartilho e na mentoria, para você divulgar, porque ela mandou um anúncio na internet que estava precisando de tradutores. Não fala de gênero, não fala de nada. E só para mandar o currículo para lá, ou uma carta, enfim. Carta que eu falo é carta eletrônica, é um e-mail, né? Eu tenho um para comentário. Você... Em Tá 2019, bom? Eu fui no Congresso da Abrates em São Paulo e eu conheci um tradutor literário que ele tinha um caderninho, tipo com umas 50 páginas. E cada página era a foto da capa de um livro que ele tinha traduzido. Então, assim, ele tinha dezenas de livros traduzidos e ele disse que ele ia nas bienais do livro, por exemplo, com esse caderninho e mostrava para as editoras que estavam lá nas bienais: olha, eu já traduzi esses livros aqui. Alguns dos livros que eram até filmes também, por exemplo, então já tinha aí uma foto com atores, né? Então, assim, era legal, porque livros populares, né? Assim, até que viram filmes de romance e tal. Quando a pessoa fala para mim que adora literatura, né? Eu assim, não é que eu fico com o pé atrás, mas a pessoa tem que... Hoje em dia, tudo que você fala, você tem que, de certa maneira, comprovar, né? A pessoa não vai a uma Bienal, ela não escreve para uma editora, ela não compra um livro, ela não lê escritor nenhum, não sabe nada de história de literatura, de país nenhum, não vê programa de poesia, não vê programa... Aí eu adoro tradução, desde que eu nasci eu quero ser tradutor de literatura e quero começar com os clássicos. Ah, gente, esquece. Você tem que ser apaixonado por isso, não dá... Primeiro que você não vai ganhar muito dinheiro também, porque literatura é uma coisa que menos vende, né? Então, assim, por isso que eu acho que se você realmente gostar, você tem que se interessar muito, tem que ter mais iniciativa para buscar, né? Tá certo, gente? Bom, almoce com pessoas que você não conhece, tem se turmar atualmente, procure interesse comum. No PROS, por exemplo, existe uma condição de você melhorar em pontos no seu ranking se você promover eventos.
O Jorge Rodrigues, que é um tradutor conhecido, ele costuma fazer um almoço no final do ano, lá na cidade dele, chamando pessoas da área e tudo mais. E, às vezes, é aberto, ele põe lá no LinkedIn, não sei o quê, a pessoa paga um tanto, vai lá, não sei o quê. Ele mora em Santos. E aí é uma maneira também de se enturmar. Se você não tiver um pouco de cara de pau, entendeu? Eu acho mais interessante no espanhol que eles falam cara de pedra, porque a pedra é mais resistente ainda, né? O pessoal falava que eu tinha muito cara de pedra, né? Quando eu ia num país de língua espanhola, porque você não pode não ser assim aberto. Você tem que procurar se enturmar, né? Se você for tímido, você tem que tentar, pelo menos, timidez é sinônimo de medo, mas tem uma frase que eu li hoje de uma ex-aluna que agora está morando na Itália, ela escreveu uma coisa muito interessante. Arrisque. Porque no começo, tudo dá um certo medo. Ela escreveu isso. Eu achei muito interessante, porque se você... O medo, digamos que faz parte também do processo, né? Bom, então, assim, para você ter contato, o contato só é possível se você também abrir para o contato. Se você também for no reunião, fica travado lá, não fala com ninguém, não adianta nada, né? Bom, também não dá para forçar a barra, nem um extremo nem outro. O Aristóteles, que foi um dos maiores filósofos da humanidade, ele foi o inventor do meio termo, né? Que é a base da diplomacia. Então, toda vez que você passa a ter extremos de comportamento, ou muito fechado, muito aberto, você passa uma imagem que não interessa. Então, o meio termo que eu acho interessante, você ir lá, puxa um pouco de papo, talvez com um pouco com outro, um cartãozinho, espera, leva um livro, alguma coisa assim, né? Por exemplo, eu fui a um congresso aí e tinha um programa de rádio feito por uma tradutora, né? Eu estava lá parado e falei, olha, você participou desta palestra aí, então, sim, você poderia falar alguma coisa aqui? Então, quer dizer, é uma maneira de se divulgar, ela lembra que eu existo para uma outra coisa, eu fui uma troca, né? Tudo é uma troca. Eu participei daquilo gentilmente, né? Ela me convidou, eu aceitei, fiz, e ela também pode se lembrar, entendeu? Então, tudo é baseado em memória, né, gente? Bom, presença online. Se vocês falaram de algumas redes, editores aparecem no Twitter, de vez em quando jogam algumas coisas, principalmente quando tem lançamento. Lançamento de livro é uma coisa muito interessante. Procurem ficar antenados nisso. Facebook e LinkedIn. Puxa assunto, comente posts. Esses comentários têm que ser muito sérios, muito profissionais, e não é para esculhambar os outros, entendeu? É para fazer um post bem equilibrado. Tá? E também não é para ficar soltando confete a troco de nada, porque isso daí também ninguém nem está aí. Bom, você pode falar sobre tradução no seu perfil nas redes sociais, e compartilhar, posts interessantes. Viu um lançamento, viu um negócio assim, manda para alguém interessante, né? Outra coisa que a Natasha recomenda nos cursos dela é vocês escreverem artigos para o LinkedIn. Isso é muito interessante. Procurem pegar um autor de que vocês gostem, que tem alguma coisa interessante sobre tradução, tá? Alguém que fez alguma passagem, mostrou alguma coisa assim sobre aquele autor, e faça um artigo seu curto, mas sempre revise, tenha um português perfeito, porque isso também, se você fizer um texto muito ruim, isso depõe contra você, tá? Bom, dê dicas gerais, então, dicas de cursos, fale dos gostos, das suas paixões, porque às vezes a pessoa pode se interessar, um cara, não, olha, eu quando estava na China, não sei como falou o Juliano, o cara do japonês, uma coisa meio rara, eu traduzi um polonês, outro dia um autor de teatro romântico polonês, uma coisa que não tem aqui no Brasil. Então, de repente, alguém acende lá a luz, né? Fizeram um filme sobre uma sexóloga polonesa, e lá ela era autora de um livro que nunca foi traduzido para o Brasil. Então, eu estou traduzindo, então, de repente, olha, eu estou fazendo isso aí, alguém pode se interessar. Então, por isso, publique a capa dos livros que você traduziu. Quando você já tiver alguma coisa, vá aguardando, vá se organizando. Tudo isso vai gerando conhecimento sobre você. Você vai começando a ganhar notoriedade. Agora, uma dica que eu já falei, mas eu vou ler aqui, que é extremamente importante. Capriche nos seus textos. Tenha sempre postura profissional. Evite intimidade. Queridinho, bonitinho, eu vou estar mandando um beijinho. Não é para isso que o LinkedIn funciona, não é para isso que ele serve.
E pense sempre que a correção dos textos e o formalismo são marcas profissionais. Não dá para ficar fazendo gíria nem nada. Depende muito do público, obviamente. Quem vai fazer, por exemplo, trabalhar com videogames, uma galera mais jovem, então pode usar alguns termos mais adequados. Mas, assim, é um ramo mais restrito, que também usa literatura. Tá? Por exemplo, aquele jogo muito famoso, Assassin's Creed, né? Que é um jogo que ambienta em cidades, em outros tempos, por exemplo, Florença, na Idade Média. Tal. Esse jogo ele é baseado em muita pesquisa histórica, em muitos livros e literatura também. Né? Assim, não só livros de pesquisa histórica, tal, mas de literatura mesmo, de escritores. Então, na ficha técnica de um dos jogos dessa série, que é uma série, né? Um dos mais elaborados, havia 30 páginas só com as referências de buscas que eles fizeram, de escritores, filmes e tudo mais. Então, eles pesquisam, eles procuram, sim, às vezes vocês podem trabalhar, é um nicho. Bom, site próprio, isso é uma dúvida que todo mundo tem, me perguntaram para a Nathalie também. O site ajuda, mas ainda não é o melhor meio. Não, estatisticamente, não é o que funciona mais. As pessoas não vão lá procurar um site de alguém que fez. Bom, você pode até ter um blog, de vez em quando você precisa aparecer, né? E no site você precisa fazer referência para tudo que é canto do seu site, então, para chegar a fazer gente buscar no site, tá? Agora, isso aqui também é uma coisa que eu vou abrir para vocês pensarem um pouquinho. Vocês acreditam que ter uma presença com vídeos na internet ajuda ou não ajuda? Isso o Juliano tem uma certa experiência, ele faz vídeos já faz tempo, né? Ele começou falando da trajetória dele tradutor e agora tem da mentoria, né, Juliano? Mas, além do Juliano, quem acha que de algum jeito aparecer em algum vídeo é importante? Enfim. Valéria, você está ouvindo aí? Quer falar? Não, eu só queria dizer que ajuda. Eu acho que mas eu queria que outras pessoas falassem também, não quero só eu falar, não. Em relação aos vídeos, tem o canal clássico, né, que é o YouTube, que você faz vídeos que a pessoa vai lá e assiste, mas tem os canais mais novos que tem vídeos curtos de 1 minuto, 2, que é o Instagram, que você faz um videozinho. Oi, pessoal, hoje eu estou aqui no congresso, tá? Hoje eu estou interpretando não sei o quê, hoje eu estou fazendo um trabalho de tradução. Então, ó, a dica do dia tal, a dica da semana. Então, as pessoas fazem vídeos curtos hoje no Instagram e como tem essa acessibilidade de transmissão em banda larga, hoje eu acho que os vídeos estão mais na moda do que nunca, né? O vídeo não é só você pagar um profissional, você fazer na raça, como muita gente fala, né? E botar lá no YouTube. Não é só isso. Tem a live também, né? A participação numa live, você lá fazer uma pergunta, aparecer, e depois você aparecer numa outra, você pode dialogar com a pessoa, ser convidado, como eu já vi, debates, né? O poliglotar, por exemplo, né? Se você participou de algum evento, fez uma pergunta, não sei o que, o seu nome pode aparecer lá, você está marcando presença. O vídeo é importante. Tá? A Cláudia tem uma pergunta. Cláudia queria falar. Pode falar, Cláudia. Oi, pessoal, boa noite. Desculpe aí, cheguei atrasada, que eu estou toda enrolada aqui. Boa noite, Cláudia Noa. Tudo bem? É um prazer. Prazer. Com relação a essa pergunta, eu penso que é super importante, até porque a gente vive numa sociedade na qual a imagem é muito mais importante até do que a própria pessoa, né? Quer dizer, então, por pior que isso seja, porque tem um lado bom e tem um lado muito ruim, como normalmente as coisas são na vida, né? A sociedade da imagem, né? Da aparência e não da essência, enfim, do estar, do aparecer e não do ser, né? Então, acho que é muito importante para o marketing pessoal, porque se você não é visto, você não existe, né? E é verdade isso, né? Então, era essa a minha opinião. Na teoria da aprendizagem, né, existem algumas
eu tinha um curso sobre como aprender, né? E usava memorização, obviamente, né? E quem estudou a memória, você que é de formação psicanalista, né, a Cláudia, sabe muito bem que quem estudou a memória, por incrível que pareça, que as pessoas não sabem, foi o Freud. Por que o Freud estudou memória? Porque se a gente não lembrasse das coisas, a gente não sofreria. Entendeu? Então, por uma decorrência indireta do trabalho dele, ele acabou estudando as leis da memória. E as leis da memória, segundo também outros teóricos, elas se baseiam muito, e da aprendizagem, nos sentidos, nos 5 sentidos. E a maioria esmagadora das pessoas na humanidade já foi comprovado que elas têm muito mais percepção visual aguçada do que os outros sentidos, entendeu? Então, isso se mostra muito nos textos das pessoas, quando elas escolhem muitas metáforas voltadas para o visual. Mas o segundo sentido, que é muito aguçado também, é o da audição. E na internet, nos vídeos, o que você tem é uma associação entre a audição e a visão. E o que acontece também é que há uma coisa socrática na apresentação em vídeo, mesmo que à distância, tal, com essa tecnologia as pessoas aproximam, né? É que você mostra a cultura viva. Você não fica só citando, lendo livros, tá? Você tem que mostrar o seu conhecimento. E esse tipo de coisa, o Sócrates, por exemplo, ele não queria que as pessoas escrevessem nada, porque ele queria que se desenvolvesse a memória. Ele só deixou um poema quando ele ficou no cárcere, mas ele praticamente, como o Saussure, como outros intelectuais, nunca escreveu nada, mas assim, para tentar desenvolver conhecimento vivo. E a internet, no vídeo, ela testa quem está lá, né? Ou palestrante e tudo mais. Então, é uma maneira de você demonstrar que você tem habilidade, que você não fica só... Por exemplo, quando você vai precisar de uma regra gramatical, você vai precisar olhar no manual. Não, você tem que saber ali na hora, né? Então, isso daí é muito interessante. E uma plataforma que pouca gente conhece, que está se desenvolvendo agora, é o Twitch. O Twitch, no YouTube, nós estamos no YouTube. O YouTube, a gente não pode falar muito de Twitch. Eles usam site roxo. Se vocês colocarem lá na internet, site roxo, vocês vão descobrir o que é o Twitch. Inclusive, se o Juliano quiser editar, não tem problema, não, porque senão eles não vão querer. Mas, então, é uma plataforma nova. Procurem saber. Outra coisa que eu acho que as pessoas têm que dominar, isso é uma atividade interessante, apresentações. Por exemplo, quando eu propus ao Juliano que eu pudesse participar de um curso de tradução literária, aí ele me perguntou, você já tem alguma coisa mais ou menos montada? Eu tinha um esquema todo e já estava com as lâminas. Então, assim, você tem que ter uma estrutura, você tem que se organizar. Então, o PowerPoint, que é uma marca, né? Não dá para ficar... Porque todo mundo fala de PowerPoint, não sei, ou seja, um programa que cuide de apresentação, mais essas plataformas, Zoom e tudo, isso daí é muito importante você ter alguma certa intimidade, porque faz diferença, faz diferença. O Juliano percebeu muito bem isso já há um certo tempo, porque ele começou a ter presença na internet, fez congresso, né? Isso daí dá uma visibilidade, né? O Juliano é conhecido hoje no Brasil como um tradutor respeitado, que faz todo tipo de evento e tudo mais. É um agitador cultural, digamos assim, no bom sentido, né? Por conta dessa participação intensa que ele tem em várias coisas, né? Então, quem é muito fechado à tecnologia, ou quem não tem organização... Por exemplo, o André que foi o tradutor que o Juliano escolheu para fazer uma coisa chamada 21 Passos, né? Uma coisa assim. Não, o André Ribeiro, ele deu um módulo aqui na mentoria em agosto, e em setembro ele mesmo lançou uma coisa chamada Desafio 21, que ele deu 21 dias Desafio 21, de aulas. exatamente. Então ele já tinha tudo montadinho. É isso que é, você tem que ter uma organização mental transformada em formato. Se você quiser criar alguma coisa e não tiver um formato, você não cria nada. Entendeu? Então, procurem adaptar-se a essa coisa de apresentação. Isso faz bem. Instrumentos tecnológicos, vocês terão que ter domínio. Muita gente já pede, até na tradução literária, domínio do Trados, mas o principal que mais vende no mundo é o MemoQ.
esse é o que mais vende. Então, se você puder fazer um curso disso, o Juliano tem uma pessoa que está fazendo, está ministrando esse curso agora, na mentoria também. É o Rony. Então, é importante. Hã? Rony. Não entendi. É o Rony. O Rony é um dos que conhece bastante. Outra coisa que vocês têm que ter montados também, bonitinho, organizado em pastinha para vocês, são exemplos de traduções. Peguem trechos, tá? Põem uma tabelinha. A língua de origem, a língua de destino. E coloquem ali os trechinhos, porque muitas agências internacionais pedem. Hoje mesmo me pediram exemplos do seu trabalho. Então, eu tive que já estar organizadinho e mandar. Isso daí faz bem para vocês. Quando alguém pedir, você já tem, antes deles fazerem o teste. Às vezes eles não têm tempo, mas eles olham lá, pô, esse cara é mais organizado que o outro, que ele mandou direitinho, mandou... Por exemplo, eu mando 2 tipos. Eu mando um trecho em prosa e um trecho poético. Tá? Porque não é todo mundo que gosta de traduzir poesia que sabe fazer isso. Então, ó, só para vocês terem uma ideia do que eu fiz aqui, ó. Essa foi uma das coisas que eu mandei, ó. Inglês, português, um trecho em cima em prosa e embaixo em poesia. Depois, alemão e português, né? Um trecho em poesia e aqui um trecho em prosa, um contozinho curto, tá? Então, assim, isso mostra organização, mostra preparo, mostra que você já fez alguma coisa, que você tem o que mostrar, né? Bom, agora o que a Nathalie privilegia para você ser contratado por uma editora. Indicação. Por mais que a gente não goste desse tipo de coisa, a editora baseia muito o trabalho dela na confiança. Então, é o que eles chamam de pulo do gato. Se você quer trabalhar com uma agência, você precisa conhecer alguém da editora, aliás, e ser apresentado por alguém que conheça ou esteja próximo, em que você confia, a pessoa deve confiar em você também, no seu trabalho, conhecer, né? E depois, a chance de você chegar ao teste aumenta, entendeu? Então, assim, o teste é vital, mas se você, para chegar ao teste, muitas vezes você precisa de uma indicação. Aí, o que ela recomenda, essa autora que fala sobre o mercado editorial, é que você não deve bancar o agente da família. O que significa isso? Quando você já estiver estabelecido e quiser indicar alguém, é o que ela escreveu, não indique o sobrinho da sua melhor amiga que passou 6 meses morando no exterior e sabe tudo de catalão só porque ele é sobrinho da sua melhor amiga. Catalão, Juliano, não tem nada a ver com aquele problema que você teve lá, não. Foi uma coincidência. Uma coincidência. Eu sei que você não pode ouvir falar de catalão, né? Mas, assim, conheça o trabalho da pessoa que você vai indicar e avalie se ela se encaixa no perfil. Não indique por indicar. Você tem que conhecer muito bem. Senão, olha, evite queimar o seu filme. Se você indicar alguém que furar, você está se queimando também. Então, tome muito cuidado com indicações. Façam redes sólidas, tá? Não que se rompam com facilidade. Bom, preparação de textos ou revisão. Se você achar que você consegue fazer uma preparação de textos, que o pessoal chama de copydesk, né? Que você vai ver se aquilo é adequado para a linha editorial, se o livro não está exagerando, se o cara não tem que reescrever, se uma coisa para criança está muito, muito séria demais, enfim. Se você consegue fazer isso, ou se você consegue fazer revisão de português, você pode tentar essa porta de entrada nas editoras, porque nem sempre autores querem fazer isso ou tradutores querem fazer isso. Então, é uma porta de entrada. Tem gente que começou como revisor, depois foi chamado para ser tradutor. Se você ficar com muita especialização, fica difícil. E a persistência. Se vierem censuras ao seu trabalho, mesmo que pesadas, tá? Você não deve pensar que você é o último da fila. Por quê? Porque já aconteceu com uma pessoa muito experiente hoje, que ela falou que ela fez um teste, né, e recebeu assim críticas desanimadoras, né? Mas logo depois ela falou assim: olha, você tem um texto aqui para você fazer e você me entrega quanto? Ela até ficou surpresa, né? E é igual quando você defende uma
uma dissertação de mestrado numa banca e você é espinafrado lá na frente, dá a impressão que eles vão zerar e você vai ser reprovado. Aí depois você vem com uma notaça, entendeu? Quer dizer, na realidade, eles têm que fazer o papel de interlocutores, né? E a editora também ela quer procurar a perfeição máxima, só que não existe isso. Então, ela sabe das precariedades, mas ela vê que você tem jeito para coisas, né? Então, não desanime com isso. Isso acontece. Então, o que aconteceu é que ela começou a trabalhar no editor para qual os testes. E tempo depois, ela precisava de revisores. Certo? Aí, ela foi fazer revisão e começou a traduzir em seguida, foi convidada. Então, muita editora pede para um tradutor novo, é o estagiário, né? A coisa que ninguém gosta de fazer, dá para o estagiário. Quem não gosta de fazer, dá para o tradutor novo, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Aí, ela logo em seguida, mandou um livro na área que ela gostava de fazer, e daí por diante ela não parou mais. Bom, questão do gênero, também acho muito delicado, porque tem gente que gosta muito de um tipo de coisa e detesta outro. Tá? Existem alguns gêneros que, vamos dizer assim, são mais vendáveis, né? Tem nichos aí para públicos especializados. Tem livros religiosos, por exemplo, é um nicho que tem uma certa procura. Livros infantis, que nunca saiu, né? Nunca, é um nicho que nunca saiu de moda. Agora, livros de terror, de aventuras, tem vários gêneros que esses que podem se transformar em jogos, né? Ou sai do jogo, vira um livro, enfim. Existem livros que eles chamam de fantasia, né? Você tem muita coisa que vocês podem... Mas é preciso conhecer, ser meio especialista naquilo e comprar livros e mostrar interesse, porque não adianta você atirar para todo lado só porque dá dinheiro. Isso, se você não sabe, você vai se queimar, porque existem linguagens apropriadas para determinado gênero. E não há diferença muito de preço entre gêneros, só se tiver alguma coisa, uma demanda muito forte e não tiver muita gente que saiba determinado gênero, e aí eles vão pagar um pouquinho mais. Mas, assim, geralmente, não há muita diferença. Bom, a questão da lição de casa, que eu digo assim, você precisa conhecer a editora. Então, se você quiser trabalhar com determinada editora aí, e souber alguma coisa dela, é melhor. É como quando você vai numa entrevista e pesquisa sobre a empresa, né? Se você quiser editoras que publicam romances com predominância de assuntos amorosos, e você quiser traduzir terror, você não vai mandar currículo para ela, né? Então, se você vai querer traduzir para uma editora que só publica autores nacionais, você não vai conseguir, obviamente. Então, você tem que pesquisar a linha editorial, né? Existem editores especializados em história, por exemplo, não vão publicar literatura. Tá? Então, assim, na carta de apresentação, que é o e-mail de apresentação, você tem que explicar por que você gosta daquilo. Não é porque você é apaixonado, porque todo mundo diz que é apaixonado por literatura, gosta de ler. Isso aí não é requisito, não é diferencial. Hoje, para ser porteiro de prédio, você tem que conhecer informática, em alguns lugares você tem que conhecer inglês. E se você fizer o seu trabalho muito bem, pode acontecer o que aconteceu num hotel na Paulista, aqui em São Paulo, que o cara ganhou de um marajá lá, árabe, que ele não sabia que era, ele ganhou um Mercedes. E tão bom que foi o atendimento dele na portaria, entendeu? Então pode acontecer também, se você for muito bom, né? Mas, enfim, você pode ganhar um prêmio, né, com a sua tradução, porque teve um colega lá num congresso que eu fui que ele tinha sido premiado, a tradução dele tinha sido premiada, entendeu? Então, assim, é muito bom isso também. Mas, assim, procure pesquisar a linha da editora, tá? E procure dizer por que o trabalho é útil. Como eu disse, se você faz viagem, fez um roteiro da sua viagem, escrito, publicou bonitinho, então já é um diferencial. Procure alinhar aquilo que você faz com o que a editora procura. Bom, uma coisa meio óbvia, mas é bom sempre lembrar. Eu li o livro tal que vocês publicaram e a tradução é uma porcaria. Jamais façam isso. Assim, exagerei, né? Mas eu faria melhor. Não desqualifique um outro colega para vocês conseguirem. Isso aí é rasteira. Tá? O Graciliano Ramos, ele alegava que o futebol não ia dar certo no Brasil, foi um erro dele, mas ele dizia que o nosso esporte nacional era rasteira. Ele falava isso, né? Ele chegou a escrever isso. Mas, na realidade, não usem isso. Eu não aconselho fazer esse tipo de coisa. Porque vocês estão criando um ranço contra vocês. As pessoas não gostam de gente assim, não. Por mais que vocês podem ser úteis no momento, depois elas descartam. Porque o Napoleão, o grande general, um dos maiores generais do mundo, ele usava os espiões e depois mandava matar.
Por quê? Porque o espião, ao mesmo tempo que ele trabalha para você, ele trabalha para o inimigo. Não façam o leve trás, tá? Isso aí é terrível. Não façam a caveira de ninguém, isso é muito ruim. Eu estou sendo muito... Eu acho que aqui ninguém vai fazer isso, mas é bom vocês saberem que também não é impossível acontecer isso. Outra coisa, evite parecer o maioral ou a maioral na carta. Não, eu vou resolver todos os problemas de vocês. Se vocês precisarem, eu vou, inclusive, eu sirvo como diretor da editora. Você nem começou ainda. Tem gente que faz cartas assim muito altissonantes, né? Eu acabei de ler no livro que eu estou revendo, que a Graça, que é colega aqui está, ela me passou para eu rever um livro de um médico italiano. Ele recebeu 2 médicos lá, 3 médicos, vieram em equipe, nós somos os bambambãs da oftalmologia mundial, e mostraram um currículo assim espetacular. Só que na hora de fazer uma cirurgia, um deles chegou a fazer algumas, né? Aí o médico que foi lá, depois de um certo tempo, os coitados dos pacientes estavam com uma infecção. Aquilo piorou o quadro, entendeu? Não adianta nada, vocês têm que acompanhar o currículo de uma prática, tá? Então, assim, se vocês quiserem fazer currículos mirabolantes, vocês podem não começar nada. E outra coisa, o currículo, segundo 2 cursos que eu já fiz, inclusive recomendação da Natasha também, no máximo 2 páginas. Currículos muito longos, ninguém lê. Ninguém lê. Não adianta vocês quererem achar que vocês fizeram mundos e fundos. Deixem para a entrevista, deixem para outra hora. Se você traduziu 25 livros, você colocar só os 25... Nossa, só isso já enche muita coisa. Resuma. Dê algumas áreas só, isso já a pessoa já percebe, entendeu? O cara não precisa que você pareça um super-herói que vai resolver os problemas todos. E o final da história desses 3 médicos, eles foram sumariamente mandados de volta para o país de origem deles. Eles foram simplesmente, entendeu? O médico não aceitou uma coisa dessa. O cara é o bonzão na hora H, não desempenha, né? Bom, com relação à formalização, é possível que as editoras peçam que você assine um contrato, né? E muita gente me pergunta sobre direito autoral também. O tradutor é uma espécie de coautor, mas o correto é dizer, né, segundo a lei, que ele é o autor de uma obra derivada. Ele não tem as ideias originais, mas ele traduziu alguma coisa de outra coisa. É o que está no artigo da Lei de Direitos Autorais, artigo 29. Então, vocês sempre pensem, olha, eu não posso ficar pleiteando como se fosse autor igualmente, mas vocês teriam direito a alguma coisa de direito autoral, mas como autor de obra derivada. A empresa, é bom, algumas pessoas admitem tradutores internos, mas algumas gostam de pessoa jurídica, né? E que não pode ser um microempresário individual, não pode ser MEI na tradução. Não tem essa previsão de uma rubrica contábil. Na prefeitura, aqui em São Paulo também não tem, não sei se alguma parte do Brasil, mas eu acho que não, porque isso é federal, né? Não tem a função de tradutor. Vocês não podem usar como revisor ou professor de idiomas, que isso não cola, isso pode ser ilegal, pode dar uma multa muito grande, retroativa, inclusive. Então, você tem que ser pequeno empresário, pelo menos. Tá? É o que o André também recomenda nesses desafios de 21 dias dele. Bom, manual de estilo, isso é importantíssimo. Vocês têm que conhecer quando entrar na editora, e não é brincadeira, ela dá para você, eu vou consultar quando eu precisar. Não, leia com bastante atenção, porque vocês podem fazer um trabalho só e depois não fazer mais. Se vocês ficarem perguntando muito para alguém, é senhor com maiúscula, com minúscula, eu ponho o número por extenso, a pessoa fala, você não leu o manual de estilo? É a primeira coisa que ela vai falar. Então, você faz um trabalho e não faz mais. Você também tem que conhecer bem o Word, gente. Porque vocês não sabem diferenciar hífen de travessão, aspas, não sei o quê. Então, vocês precisam fazer, quando não tem, criar uma tecla de atalho. Procurem, tem até um curso que a mentoria Viver de Tradução também dava sobre esses programas básicos do Office, né? Bom, esses detalhes do manual de estilo são as regras da editora. Existem certas coisas que eles seguem o padrão inglês, então, paciência, vocês têm que seguir. Nem tudo pode ser traduzido. Tem um site, por exemplo, hoje eu peguei um texto que eu tive que rever, que o cara traduzia site por local, mas era um texto médico, então tinha que ser centro, que era o centro clínico ou o centro médico. Toda vez que aparecesse a palavra site, eu tinha que colocar centro, e o tradutor não fez isso, ele colocou ou local ou site mesmo.
Só que existia também a palavra local, que era em inglês local e era para ser traduzida como local, mas site não. Site tinha que ser centro. Então, assim, é o que o cliente quer, né? Não dá para vocês ficarem inventando muita coisa também, não. Bom, agora que você já sabe quais são os requisitos para entrar no mercado, que você precisa conhecer, né, antes de começar, eu encerro aqui a última parte do curso, né, e desejo boa sorte a todos, né? E agora eu abro mais uma vez para as últimas perguntas e considerações de todos. Recomendo o curso de português para tradutores, que é às quartas-feiras, da professora Lia Bittencourt, né? Só para vocês terem uma ideia, ela fez um curso, né, com nada mais, nada menos do que o cara que é o pai da reforma ortográfica, que é o Evanildo Bechara, né? Que não é pouca coisa, é um gramático muito famoso. Então, assim, ela conhece muito. Então, por isso que eu recomendo português para tradutores, que vocês possam fazer cursos, por exemplo, muito bons do Office, vocês têm que saber muito bem, né? Rever textos, né? Vocês têm que saber muito bem essas coisas. Então, não dispensar um PowerPoint, né? Procurar se desenvolver. Só assim vocês vão ser vistos. E o LinkedIn é fundamental. Vocês têm um bom perfil, né? E se interessar em escrever para o LinkedIn, isso faz muito bem. Eu vou dar uma deixa para vocês. Mandem um e-mail para mim com as tarefas que eu pedi, entre elas o currículo e a carta de apresentação. Eu estou montando um banco de dados de tradutores de literatura, tá? Para montar uma rede relacional, começar, para favorecer quem está começando, tal, entendeu? Para que não haja tanta dificuldade, porque é muito difícil entrar mesmo. Se vocês não tiverem quem ajude no começo, fica mais difícil. Então, eu me proponho a ajudar vocês, né? Uma troca de e-mails aí, isso não custa nada, né? Tá bom, gente? Então, é isso por aqui. Eu encerro, então. Boa sorte a todos e agradeço muito a oportunidade que o Juliano e a mentoria do Viver de Tradução me proporcionou, né? Tá bom? Obrigado, Claudio. Pode parar o compartilhamento de tela para a gente ficar aqui todo mundo junto. Exato. Alguém tem bem ou não? Estou vendo o Juliano. Pronto. Eu também queria agradecer você, Claudio Honor, por esse curso que foi muito, muito bom. Gostei muitíssimo. E o Juliano, que desde que eu conheci, eu estou fazendo um curso atrás do outro. Juliano, parabéns, porque você é um profissional super completo na área. Está sendo... Eu estou gostando muito de tudo que eu estou fazendo aqui. E, Claudio Honor, a gente também vai continuar em contato, né? Eu manterei contato por dois motivos. Vocês se lembram muito bem, obviamente, quem que não conhece, né, o Chico Anísio, né? E ele uma vez foi entrevistado sobre a oportunidade que ele dava para as pessoas. Ele era considerado muito generoso, tinha muito humorista que estava para se aposentar, não tinha mais o que fazer, estava precisando, e ele colocava num quadro lá, e a Globo fez uma crueldade. Quando eles estavam próximos de completar 50 anos de escolinha do professor Raimundo, eles cortaram o programa perto do Natal. Ele quase infartou. Ele falou, muita gente vai morrer. E o que aconteceu foi isso. Vários humoristas, depois disso, 3, 4 meses, morreram, entendeu? E, assim, aquilo era um monumento ao humor, né? E ele falou, perguntaram para ele, por que você é tão generoso? Ele falou, não, talvez não seja generosidade, eu sou esperto, porque eu estou pegando os melhores, estou aprendendo com eles também, né? Estou colocando, mas eu também tenho a oportunidade de interagir. Ele ria quando tinha alguns humoristas que eram extraordinários, eles não tinham texto decorado, eles criavam ali na hora, né? O Walter Dávila, por exemplo, né? Ele olhava para a cara de tacho do Walter Dávila e ria, ele não aguentava. Então, assim, vocês terem uma interação com pessoas que também são da área, vocês também estão ganhando, entendeu? Então, é o meu caso. Por isso que, assim, essa troca de experiências é extremamente rica. O curso não é uma coisa que se esgota no diplominha, nas aulas e no currículo, que você põe lá uma rubrica lá. Não. O curso, o nome já fala, é um curso, ele tem que prosseguir, né? Na prática. Não adianta nada ficar colecionando títulos de cursos se você depois não encaminha, né? Então, você precisa fazer isso, entendeu? A Graça sabe muito bem disso. Toda vez que ela me consultou sobre qualquer questão de um curso que ela fez comigo, eu respondi e expliquei, dei exemplos, estimulei que ela
trabalhasse com outras coisas, e não foi só ela, tem várias outras pessoas que dão o depoimento. Então, quando a pessoa está disponível, você tem que aproveitar, gente. Porque depois, se a pessoa tiver algum problema, né, ela não puder mais, vocês vão sentir a falta, né? Não deixe chegar naquela condição, a pessoa precisa deixar de existir ou deixar de fazer a coisa para a gente perceber a necessidade. Não usem, né? Não façam como as pessoas fazem. Depois que a pessoa desapareceu, a gente sente a falta. Não, usem, tá certo? Usem isso. Certo, Joana? Você que também aí de vez em quando fica falando, aí mandando mensagem também, né? Sabe muito bem da nossa troca de informações profissionais, né? Muito interessante, né? Quer falar alguma coisa aí, Joana? Eu só quero manifestar minha gratidão. Eu estou em falta com você, porque eu tenho que ir lá no clube buscar os outros poemas da minha mãe, mas eu irei fazer nos próximos dias. E vocês fizeram a diferença na minha vida. Realmente, não existem palavras que possam expressar meu sentimento de gratidão, porque a pandemia que veio derrubou muita gente, né? Foi uma época difícil para todo mundo. E conheci simplesmente a mentoria de vocês, o trabalho de vocês. É enriquecedor, eu já estou ganhando meu dinheirinho, eu estou assim, não sei nem o que dizer, muito obrigada e parabéns a vocês, porque as aulas são sucintas, são objetivas, são fantásticas, não tem blá, 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 como tem, assim, às vezes tem gente que fica muito de... Vocês vão logo no assunto, né, as aulas são bem direcionadas, bem objetivas, bem temáticas, se fala daquele assunto, então é daquele assunto que se fala, ninguém fica fugindo do tema. Muito bom, pessoal, muita gratidão. Isso. Obrigado aí pelo feedback, pessoal. Que ótimo. Paulo Andrade também mandou aí um feedback. Parabéns pelo curso, muito elucidador em vários aspectos, né? Agradeço também. Quem mais quer falar? José de Souza aí? Fala alguma coisa aí ou não? Eu estou intimando mesmo. Não, eu quero agradecer, foi muito bom mesmo o curso. Tem muito ainda que estudar, rever as lições, né? Eu fiquei muito satisfeito, foi muito além da minha expectativa. Não sei se estão me ouvindo, porque eu tenho um problema de som aqui. Não, estou ouvindo. Realmente a gente está te ouvindo. Depois de muitas tentativas, agora deu tudo certo. Pois é, agora o som está bom. No início não estava. Agora que mudou, melhorou. Você usa esses aparatos no ouvido aí, eles ajudam para você? Isso aí ajuda? Não, esse ajuda, isso aí ajuda bastante. Sem ele, meu computador é um pouco velho, esse aqui. Sem esse fone de ouvido... Talvez o computador não tenha um alto-falante, né? E o fone já faz isso. Isso daí é uma adaptação tecnológica, né? Nós temos que ter, né? Porque hoje não dá, por exemplo... Sabe que eu vi um outro dia uma pessoa, ela não sabe mexer no WhatsApp, ela tem e-mail pelo BOL, gente. O BOL já está mais superado. Ninguém tem mais, o cara tem ainda. Então, assim, é terrível. Mas dependendo do mandar e-mail que você for fazer, tem que usar um fone. Por exemplo, na interpretação é fundamental. Não dá para fazer sem fone. Ah, tá. Sim, então, pessoal, acho que já são 8h10, né? Vamos finalizar por aqui. Hoje eu consegui ficar dentro do horário, tá? Tá, ok. Então, a gente tem gente que queria mais, mas a gente vai continuar nos e-mails. Tá? Oi, fala, Gabi. Estamos aguardando o próximo curso. Eu fiz um merchanzinho, um merchandising de um curso que eu pretendo lançar, que é Semântica para Tradutores, porque, na minha modesta opinião, a semântica é para onde converge toda a gramática. Se você, para o tradutor, é a parte mais importante e a mais difícil, na realidade, da gramática, menos estudada na linguística, e são os significados, né? E a semântica é tão sofisticada na linguística, gente, que se você entrar numa sala e estiver tendo uma aula de semântica, você vai chamar o pessoal todo de maluco, porque eles falam assim, uma vez o professor falou isso daí na aula, esse trecho aqui tem sentido, mas não tem nexo. E o pior é que na linguística os dois termos se justificam e não são idênticos. Aí, se alguém passasse no corredor e falar, não, aqui só tem maluco. Como é que pode ter sentido, mas não ter nexo? Então assim, eu vou fazer uma propaganda, aí o Juliano vai me ajudar também. A gente vai fazer os próximos passos aí em breve. Bem bolado aí. Nos grupos, né, pessoal? Vamos continuar aí atrás dos clientes, contatos. Mandando e-mail, porque hoje eu falei até lá no grupo, mandei um e-mail lá
E o cliente já me mandou 230 palavras. Quem sabe quantas eles podem me mandar no futuro, né? Vamos ver. Exatamente. Não, você tem... Outra coisa, comece com editoras pequenas, gente. Ganhem mal, mas façam alguma coisa. Tem que ter algum volume de coisa produzida. Se vocês não tiverem nada, se vocês falarem, eu quero ganhar mais, isso aqui é muito... Não adianta vocês quererem começar pelo topo. Não vão conseguir. Eu não estou dizendo que aqui não tem nenhum gênio, mas por que um gênio vem fazer o meu curso? Um curso básico. Isso aqui é um curso básico. Não tem necessidade. Então, ele já teria em outro patamar, né? Então, não tem lógica estar aqui. Mas por isso que eu estou falando. Comecem por baixo, vão com modéstia, entendeu? Depois vocês vão crescendo, aos poucos. Então, pessoal, boa noite. Boa noite a todos, então. Viu, Boa gente? noite, Obrigado muito pela obrigada participação. mais uma vez, viu? Uma boa Obrigado. noite. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Bom.